Irmãos, na última vez que eu estive aqui, falando com vocês, eu preguei sobre o discipulado e a cruz. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós falamos que se alguém quiser seguir a Jesus, primeiro tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Hoje eu queria trazer uma reflexão que ela é próxima a esse entendimento. É Jesus já nos seus últimos dias aqui na terra, em carne, ele ensinando seus discípulos e começando a preparar os seus discípulos para o que aconteceria, para a sua morte e ressurreição. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em João, capítulo 12, versos 20 ao 23. João, capítulo 12, do 20 ao 23. Fica com a sua Bíblia aberta, e antes da gente ler, eu preciso te explicar algumas coisas, Aqui, o Evangelho de João, ele não tem uma cronologia, ele não segue uma ordem cronológica, tá? Por quê? Porque não é como os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que mostram a vida de Jesus. E eles querem apresentar Jesus sobre algumas formas de ver, O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, e o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E nessa apresentação eles seguem uma linha. Tudo o que acontece, a narrativa desses evangelhos, eles têm uma ordem parecida. E acontece tudo dentro de uma ordem cronológica. O Evangelho de João não é assim, não tem ordem cronológica no Evangelho de João, porque a proposta não é essa. A proposta é mostrar a Jesus como Deus encarnado, como verbo. Então João, o evangelista, ele se preocupa de mostrar Jesus pelos seus sinais, pelas coisas que ele fez, que mostram que ele é Deus. Mas existem algumas narrativas, existem algumas conversas dentro desse evangelho. Esse texto que a gente vai ler, ele é um texto mais narrativo. E ele está numa certa ordem aqui. Jesus entra em Jerusalém, dos versos 12 até o 19, você vai ver ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os outros evangelhos também contam isso. Jesus chega em Jerusalém e o povo faz uma grande festa. Eles estavam se preparando para uma festa, e eles começam a pegar ramos, colocar pelo caminho, recebendo Jesus na cidade, e a multidão gritava, Hosana. A multidão adorava Jesus ali naquele tempo. E logo depois disso, durante essa festa, chegam alguns gregos que querem falar com Jesus. Vamos ler então esse texto? João capítulo 12, do 20 até o 33. Fique de pé, por favor, para a gente fazer a leitura. E eu quero que você acompanhe aí na sua versão, tá? Seja ela impressa, seja ela digital, eu peço que você acompanhe na sua versão, eu vou ler para você. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.
A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pode sentar. Estamos caminhando para a Páscoa. Dia 31 desse mês, nós celebraremos a Páscoa. E nós, cristãos, celebramos a Páscoa como o dia da ressurreição. Nós comemoramos o nosso Cristo, que foi morto, mas ele ressuscitou. Mas essa Páscoa, antes de nós, já era comemorada pelos judeus. E ela era comemorada como a época da libertação do povo judeu do Egito. Eu não tenho como aprofundar essa história aqui, mas só para você entender, o povo, antes de ser o povo de Israel, uma família, a família de Jacó, foi para o Egito, se alojou lá, passou alguns anos lá, 400 anos, né? E nesses 400 anos, eles que foram num lugar de honra, acabaram sendo escravizados lá. Se tornaram servos no Egito. E ficaram durante esses 400 anos na servidão do Egito, e de repente Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem começa a fazer sinais para mostrar que Deus estava com ele, e Deus usa esse homem para libertar o seu povo de dentro da escravidão do Egito. Você já deve ter ouvido das pragas do Egito, né? Porque para que essa libertação ocorresse, Deus usou sinais, lançando pragas sobre o povo do Egito naquele tempo, que era uma forma de mostrar para todo aquele povo, judeus e egípcios, de que os deuses do Egito, os deuses adorados pelos egípcios, não eram o Deus verdadeiro, mas sim Iavé, o Deus que era cultuado pelo povo de Israel que estava ali. E a parte final desse processo de libertação é um dia em que o anjo do Senhor passa no meio do Egito, e esse anjo do Senhor mata todos os filhos mais velhos, humanos e animais. Para que a família não sofresse o dano da morte do seu primogênito, como a gente chama, o povo precisava sacrificar um cordeiro, e precisava colocar o sangue daquele cordeiro na porta da sua casa. Porque quando o anjo do Senhor passasse em frente àquela porta, ele via o sangue do cordeiro e ele não entrava ali. Isso era o sinal, o sangue do cordeiro era o sinal de que esse povo estava coberto pelo sangue do cordeiro, e o anjo do Senhor não ia matar o primogênito ali. Morrem os primogênitos, os egípcios se desesperam, liberam o povo de Israel, e esse dia passa a ser comemorado, o dia da libertação do povo de Israel passa a ser comemorado como Páscoa. Nesse tempo aqui de Jesus, era comemorada a Páscoa desse modo. As pessoas se reuniam, matavam, sacrificavam um cordeiro, comiam daquele cordeiro, não podia sobrar, né? Comiam com ervas amargas, essa era a celebração da Páscoa. E esse evento está próximo da Páscoa. E próximo da Páscoa também ocorre a crucificação de Jesus. E como eu falei, Jesus começa a preparar os seus discípulos para esse tempo. Ele sabia que seria crucificado, ele sabia que seria morto, e sabia que se ele não preparasse muito bem os seus seguidores se dispersariam. E o evangelho não atingiria o mundo. O sacrifício de Jesus acabaria sendo em vão, porque as pessoas não seriam alcançadas, porque o evangelho não ia chegar aos nossos dias. Então Jesus começa a preparar os seus discípulos. E nesse tempo de preparação surge essa conversa, quando gregos chegam para Filipe, e talvez tenham procurado Filipe por ser um nome grego, então eles podem ter visto alguma aproximação de nome, talvez tivessem deduzido que Filipe entendesse melhor a língua deles.
Talvez esses gregos fossem prosélitos, né? Fossem gregos que se converteram ao judaísmo. E eles vão lá, falam com Filipe, Filipe fica um pouco em dúvida, chama André, que também tem um nome grego, e aí os dois vão falar com Jesus. Quando eles vão procurar Jesus e falar assim, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor, Jesus fala que então chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Jesus fala isso porque naquele momento ocorre também o cumprimento de uma profecia, porque já lá no Antigo Testamento dizia que os povos gentios iriam até Jerusalém para procurar o Messias. Esse momento específico dos gregos procurando a Jesus é um momento de cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Você está entendendo até aqui? E aí Jesus começa a falar. Mas olha só, esse momento do Filho do Homem ser glorificado não vai ser a glória que vocês estão esperando, porque naquele tempo, os judeus que moravam ali, eles estavam dominados pelo Império Romano, eles esperavam o Messias. Já antes disso, já se esperava o Messias, mas eles pensavam que esse Messias viria para resolver os problemas daquele tempo. Libertar o Império Romano, instituir um governo judeu sobre todas as nações da terra, mas primeiro libertar dos romanos. Aí Jesus dá uma notícia que não era tão boa assim. Lá no verso 22, no verso 24, ele diz assim, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando Jesus diz que chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado, ele não estava falando sobre a glorificação que os discípulos esperavam, ele não estava falando da glorificação que os judeus daquele tempo esperavam para aquele tempo. Ele estava dizendo que para que ocorresse essa glorificação, ele precisaria primeiro morrer. E ele usa essa comparação rápida, ele fala, olha, se o grão não cair na terra e morrer, ele não gera fruto. E aí eu percebo um primeiro ensinamento que Jesus dá, que no reino de Deus, quem ganha perde e quem perde ganha. Para ser glorificado, para gerar fruto, precisa morrer. Jesus, antes de ressuscitar, ele precisava morrer. E assim não era só a relação do Filho de Deus, do Filho do homem aqui na terra, mas também precisa ser a relação de todos os seus discípulos. E ele completa no verso 25, dizendo assim, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. No mundo, nós temos a seguinte concepção. Bom é quem é bem-sucedido. Você é abençoado se você enriquece, se você consegue o que você deseja, se você tem uma boa situação no seu trabalho, se você tem um bom cargo no seu trabalho. As pessoas valorizam muito isso, não é assim? No mundo, a valorização é do eu, é do que eu posso. É engraçado até que eu percebo muito bem isso, quando eu digo para alguém assim, até amanhã, né? A pessoa fala para mim, até amanhã, eu digo até amanhã se Deus quiser, aí a pessoa, o que normalmente responde para a gente? Deus quer. Não é assim que as pessoas respondem? Deus quer. Quem sou eu e quem é você para sabermos o que Deus quer? Quem somos nós para sabermos se Deus realmente quer que nós estejamos vivos amanhã? Nós não temos como saber isso. Mas o mundo dá essa resposta, por quê? Porque ele não consegue perceber o mundo sem ele, porque ele é o centro do mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O mundo prega que o ser humano é o principal, que a sua vontade, ela é superior. O pastor leu aqui, né, a oração modelo, que diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
O mundo, ele prega sempre a própria vontade. Eu falo muito, né, sobre o evangelho da prosperidade, que não é evangelho. Mas além desse falso evangelho da prosperidade, nós temos hoje também um grande crescimento de coaches, né? Os coachings. As pessoas que... E a gente vê isso nas igrejas. O pregador, intitulado de pastor, que vem à frente do púlpito para dizer que você é a principal coisa, que você é o melhor motivo, que tudo gira em torno de você, que Deus fez tudo só para você, e que você é o principal. Esse tipo de pregação tem enchido muitas igrejas, na verdade. E às vezes pessoas que saem até do nosso meio para ouvir esse tipo de coisa, mas olha, o que o reino de Deus prega não é isso. O que Jesus prega não é que você vai ser o melhor, não é que você vai dominar os outros, não é que você vai ter um destaque. Não, Jesus prega que você precisa primeiro morrer. Certa vez, vocês já com certeza já ouviram isso? Um pregador começou a falar sobre o céu. Lá no céu tem ruas de ouro, mar de cristal, lá não vai haver mais choro, e a igreja dando aleluia, e a igreja começa a se empolgar com aquela mensagem, vai ser um lugar maravilhoso, nós vamos estar diante de Deus. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, e aí o pregador pergunta, e quem quer morrer? A igreja eufórica com a mão levantada encolhe rapidamente a mão, porque as pessoas querem desfrutar de Deus, mas elas não querem morrer, elas querem ir para o céu sem morrerem. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu não estou dizendo que você precise acabar com a sua vida, não é isso não, pelo contrário, nós precisamos valorizar a vida, mas eu quero te dizer que existe uma grande diferença entre priorizar a sua vida e priorizar a vontade de Deus. Eu quero te dizer que para se aproximar de Deus, a sua vontade, para ser feita a vontade de Deus, a sua vontade tem que diminuir. Para que Deus seja glorificado na sua vida, você tem que morrer, mas não é morrer fisicamente, você tem que matar mesmo a sua carne, todo dia. Você tem que contrariar a sua vontade. Não tem espaço no reino de Deus para aquele crente que se ofende com o pastor e some da igreja e não aparece nunca mais. Não tem espaço no reino de Deus para aquele crente que quando a mensagem não agrada muito, quando a mensagem é um pouco mais pesada, ele não vai mais ali. Porque para ganhar, você tem que primeiro perder, e perder o que você valoriza. E eu não estou falando de dinheiro, né? Porque quando a gente ouve isso também, a gente ouve as pessoas falando do dinheiro, que você precisa perder o dinheiro para você ganhar, não é isso que a gente ouve também, esses pregadores falarem? Não, o dinheiro que você doa, que você dá, que você entrega, é só uma consequência. Porque para quem entrega a sua própria vida, o dinheiro não é nada. Para quem entrega o seu ser a Deus, para quem entrega as suas vontades, o dinheiro não é mais nada. Para quem entrega a sua razão a Deus, o dinheiro não é mais nada. Então a primeira coisa que eu aprendo desse ensinamento de Jesus é que quem ganha perde, quem perde ganha. Você quer frutificar? Perca primeiro. Perca a sua vontade. Perca a sua vida, mas não a vida de, talvez, né, no futuro, talvez alguns tenham que realmente sofrer o martírio, né? Não sei. Aqui Jesus estava preparando os discípulos, inclusive, para isso, porque alguns deles teriam que ser martirizados. Alguns deles chegariam à última consequência da pregação do reino de Deus. Com o imperador dizendo, olha, nega esse Jesus e diz que o César, não nesse tempo, mas depois, né, o César sim é o Senhor, e eles dizendo, não, Jesus é o Senhor, eram mortos por causa do Evangelho. Já nesse tempo, muitos sofreram e morreram pelas mãos dos religiosos da época, os fariseus. Então, Jesus já estava preparando os seus discípulos para, inclusive, perder a vida, sim, pelo reino de Deus, no ponto de não negar a Jesus, seguir a Jesus até as últimas consequências.
E aí Jesus deixa mais um segundo ensinamento para a gente, de que o servo de Jesus está onde ele está. O verso 26 até o 28, Jesus diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não foi, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O servo de Jesus está onde ele está e faz o que ele faz. Ele diz isso, e ele está dizendo assim: você quer ser meu servo? Você quer realmente me servir? Você quer ser um crente de verdade? Faz o que eu faço. Jesus estava prestes a enfrentar a própria morte, e não era uma morte qualquer, era uma morte na cruz, onde ele seria exposto, humilhado. As pessoas iam cuspir nele. Ele já estava sofrendo a agonia daquela morte na cruz, e aquela morte foi por mim e por você. Ele primeiro abriu mão da sua glória, para vir ao mundo como ser humano e como servo, por amor a mim e a você. E agora ele está prestes a morrer pelos meus e pelos seus pecados. E ele fala o seguinte: eu vou orar como então? Eu vou falar: Senhor, Pai, não deixa eu passar por isso. Não, ele sabia que ele tinha que passar. Às vezes nós nos dizemos servos de Deus, servos de Jesus, mas não admitimos nenhum pingo do sofrimento que Jesus teve. Como eu falei naquela semana, eu vou repetir: o evangelho ele só é eficaz quando existe primeiro uma renúncia, uma disposição em renunciar. Você só tem como seguir a Jesus, você só tem como o reino de Deus vir a você, se primeiro você renunciar a você. Não tem como conciliar. Não tem como conciliar o homem no centro de tudo, o ser humano no centro de tudo. Não tem como conciliar uma suposta grandeza humana com o poder de Deus na sua vida. É uma coisa ou outra. E nós temos que escolher. O servo de Jesus, ele vai estar onde Jesus está. Ele quer estar onde Jesus está. Jesus está aqui, eu quero estar aqui. E também o contrário: onde Jesus não está, eu não quero estar. E aí, quando alguém diz para você: você não pode ir a tal lugar porque você é crente, você vai poder dizer: não é que eu não posso, e eu posso. Ninguém vai me impedir de ir, mas eu não vou porque eu não quero, porque lá Jesus não está, então não quero estar. Eu quero estar onde Ele está. Mas isso implica também fazer o que Ele fez, e Ele negou a si mesmo. Ele negou a sua glória, Ele abriu mão da sua glória. Ele se doou ao ponto de entregar a própria vida. E ele faz esse desabafo, e aí nesse momento vem uma voz do céu que diz para Jesus: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu fico imaginando o povo ouvindo aquela voz, e alguns não entenderam, alguns ouviram e tentaram fingir como se não tivessem ouvido, e foi engraçado nesse trecho, porque alguns disseram que era um trovão, outros disseram que era um anjo, mas você percebe que eles acharam que fosse tanta coisa, mas menos o que era de verdade, era a voz de Deus falando àquele povo. Quantas vezes eu e você procuramos desculpas e pretextos para não ouvir a voz de Deus? Deus está falando e a gente fala assim: não é Deus não, deve ser um trovão. Não é Deus não, só pode ser um anjo. Quantos crentes estão mais interessados em anjos do que a própria presença do Senhor? Deus tem para você a presença dEle na sua vida. Deus tem para você o reino dEle na sua vida.
Deus tem para você o enchimento do Espírito Santo em você. É o próprio Deus se movimentando em você. É o próprio Deus agindo em você. E às vezes você está aqui procurando o anjo. Às vezes você está aqui procurando o movimento. Às vezes a gente está aqui procurando um louvor mais animado, uma pregação legal, uma pregação que a gente vai sair felizão daqui, né? Quando Deus quer falar com você. Ali naquele momento Deus fala, Deus diz que já tinha glorificado o Filho e ainda o glorificaria, e as pessoas não entendem, ou fingem que não entendem. Mas o importante disso é entender que a recompensa para quem serve a Deus não é aqui. Se alguém te oferece um evangelho com recompensa terrena, é um evangelho barato. Porque qualquer recompensa que a gente tem aqui nessa terra é muito pequena diante de tudo que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que olho nunca viu, nem ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para nós. O reino de Deus não pode se restringir às coisas terrenas. O reino de Deus não pode se restringir ao seu conforto, ao seu bem-estar, ao que você gosta e ao que você não gosta, porque ele é muito mais do que isso. O reino de Deus não pode se restringir às suas conquistas na terra. O reino de Deus não pode se restringir à sua vontade, porque ele é muito mais do que isso. É impressionante como, diante do extraordinário de Deus, diante da maravilha de Deus, nós ficamos procurando coisas pequenas. Nós ficamos procurando pequenas vitórias, pequenas conquistas. Nós ficamos procurando ascensão social, ascensão financeira, ascensão na carreira. Não que essas coisas não sejam importantes. Não que essas coisas não sejam boas. Os jovens que estão aqui, estudem. Os adultos que já estão trabalhando, façam o seu melhor no seu trabalho. Busquem as melhores posições, sim. Não tem problema nenhum com isso. Mas a prioridade precisa ser o reino de Deus. Porque é melhor você não conquistar nada, mas agradar a Deus, estar dentro da vontade de Deus, do que você tendo uma vida totalmente satisfatória aqui na terra, desagradar a Deus e não ter a vida eterna que Ele promete a você. Jesus veio ao mundo para salvar a mim e a você dos nossos pecados, para nos libertar do pecado e para nos dar uma nova vida com Ele. Ele morreu na cruz para nos purificar de todo o pecado, nos dar liberdade, nos dar livre acesso ao Pai. É isso que Ele oferece a você. Se você conseguir ascender socialmente, se você conseguir prosperar, dê glória a Deus com isso, glorifique a Deus por isso. Seja grato a Deus por tudo que você alcançou, mas pense no seguinte: ainda que Deus um dia resolva te tirar tudo, ainda que você perca tudo que você tem, inclusive a sua saúde, vale a pena estar diante de Deus. Mas o contrário não vale. Ter tudo e não ter a presença de Deus na sua vida é não ter nada, é nunca ter o suficiente. E perder tudo, mas sabendo que não perdeu a presença de Deus na tua vida, isso você não vai perder. Isso é muito maior do que qualquer coisa que você consiga conquistar. É por isso que Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas são boas, nos fazem dar graças a Deus, mas o melhor mesmo é a presença dEle na nossa vida. Eu quero te convidar essa noite a fechar os seus olhos,
e a ter um momento de reflexão, a pensar na sua vida, no que você tem entregue, a pensar no que você precisa renunciar. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e não conheça esse Jesus de quem nós falamos. Talvez você esteja aqui, mas nunca teve uma experiência com Ele, de se entregar realmente a Ele. Talvez você já frequente esse lugar há bastante tempo, mas nunca teve uma experiência de realmente uma entrega total da sua vida a Ele. Eu quero te convidar essa noite a fazer isso. Para gerar fruto, o grão tem que morrer. Para a palavra de Deus gerar fruto na sua vida, o seu eu, a sua vontade, ela precisa morrer. Para você desfrutar de tudo que Deus tem para você, o seu eu tem que morrer. Eu quero te convidar a fazer essa entrega total hoje. E a dizer para o Senhor Jesus: vem encher o meu coração. Vem tomar todos os espaços da minha vida. Vem fazer a diferença na minha vida. Eu quero ser conhecido, não pelas coisas que eu conquisto, mas por ter a Tua presença real na minha vida. Faça essa oração diante do Senhor. E se você quiser hoje entregar a sua vida a Jesus, se hoje você quiser se render totalmente a Ele, se hoje você reconhece que Ele veio para te salvar, e somente Ele pode te dar uma vida nova, somente Ele pode renovar a sua esperança, somente Ele pode te dar acesso a Deus. Se você entende isso essa noite, somente Ele pode te salvar. Levante uma das suas mãos para que eu saiba. Amém. Glória a Deus. Amém. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje e dizer para Ele que a partir de hoje Ele será a razão da sua vida? Levante uma de suas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Pode vir sem medo. Vem. O Ministério de Louvor vai estar adorando aqui ao Senhor. E você que não tomou essa decisão, ainda dá tempo. Enquanto eles cantam, você pode vir aqui. Eu vou orar com você. E Deus hoje vai fazer uma mudança na sua vida. Deus hoje transforma vocês em novos homens e numa nova mulher.
Eu não sei se há alguém aqui que está afastado do Senhor. Você que um dia tomou uma decisão de seguir a Cristo, mas no meio do caminho você desistiu, você olhou para trás. E hoje você está afastado ou afastada, mas hoje você quer fazer um concerto com o Senhor. Hoje você quer voltar para o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando, você pode vir aqui à frente também. Eu gostaria de orar por você, nós oraremos por você essa noite, para que o Senhor te dê forças, renove as suas forças, e você não olhe mais para trás, mas siga em frente. Rasgarei as minhas vestes, abro meu coração, eu buscarei a tua face, não simplesmente tuas mãos. Sei que não há outro além de ti. Sei que não há outro igual a ti, Jesus. Prostrado aos teus pés, eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Prostrado aos teus pés, eu prefiro estar pra te conhecer. Eu tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, erga suas mãos para cá. Eu quero te convidar a, quando nós terminarmos, a abraçar essas pessoas que estão aqui, porque são nossos irmãos e irmãs. Hoje eles estão entregando a vida deles ao Senhor Jesus, como você fez um dia. É dia de festa no céu. É dia de adorar ao Senhor por essas vidas que se rendem. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo age como quer e fala como quer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito tocou nesses corações essa noite para se renderem a Ti. Obrigado porque eu posso chamar essas pessoas hoje de irmã e irmãos. Obrigado pela Tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um deles na Tua palavra, para que nunca olhem para trás, mas sigam em frente, que eles produzam fruto, que o eu deles morra a cada dia, e o Senhor cresça neles a cada dia, e a Tua glória seja vista nas vidas deles a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal sobre as vidas deles seja desfeito, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor seja a força deles todos os dias. Abençoa cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.